Graça e paz. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou compartilhando. Compartilhe também. Você que está entrando aí agora, que haja paz no teu coração, que haja alegria na tua alma e que essa live desta noite, tão esperada por mim, claro, e por você que está entrando rapidamente aí, ela possa surtir um efeito que vai trazer para a sua semana muita, mas muita mesmo. Muitas bênçãos, muitas vitórias e que você possa alcançar da parte de Deus na sua vida essa semana algo extraordinário. Enquanto você entra, enquanto o pessoal está chegando aí, eu quero dizer novamente boa noite para todos vocês que estão entrando, que você clique no seu aviãozinho, que você possa mandar coraçãozinho e convidar as pessoas para fazerem parte desta live. Porque hoje eu tenho algo da parte de Deus para passar para vocês, algo fantástico que tocou o meu coração, que faz algum tempo que eu gostaria muito de compartilhar com vocês e agora chegou hoje esse momento. Já dizendo que eu não vou conseguir fazer a live completa hoje, então serão 3 lives, tá bom? Domingo hoje, próximo domingo e outro domingo. Terminamos dia 5 de agosto. A live com esse assunto que é um assunto muito peculiar, um assunto que vai trazer para você um impacto para a sua vida. E eu creio que vai ser bênção mesmo, vai ser bênção. Então por isso que eu estou pedindo para você, vai lá no seu Insta, no seu aviãozinho e convida as pessoas para fazer parte desta live. Para ser uma bênção, para ser uma bênção. Agora eu não sei aí, vocês entraram pelo Bispa Tânia ou por Tânia? Gostaria de saber por onde é que vocês entraram aí para fazer parte desta live. Que vai ser gostoso, hein? Convida aí, chama. Sabe aquelas pessoas que você tem convicção e certeza que elas possam estar passando uma dificuldade grande? Convida elas para fazer parte desta live. Eu gostaria de saber, pessoal, onde eu tô. Quero saber se eu tô no Bispa Tânia. Tá no Bispa Tânia. Tô no Bispa Tânia? Muito bom, porque nós temos 2 Insta e aí a gente tem... fiquei meio confusa para saber. Sejam bem-vindos! 10 horas da noite. É um horário muito interessante. O pessoal pode perguntar para mim por que você escolheu a live para ser às 10 da noite. Porque você já terminou tudo. Tenho certeza que não tem ninguém em casa. Obrigado, pessoal. Não tem ninguém em casa agora lavando, nem passando, nem cozinhando. Já tomou seu banho e agora é o momento de nós entrarmos nessa live e vamos fazer algo muito bom aqui. E o que nós vamos fazer? Abrir o teu entendimento, o teu conhecimento, para você saber que você tem dentro da tua casa algo especial da parte de Deus. Que Ele deixou para você, que Ele deixou para a sua família e a gente não está usando mais. Então eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre os 2 altares. Esse é o tema central da live, nesses 3 domingos que nós vamos ter aí, esse é o nosso tema central. Então eu quero que você convida, gente, manda mesmo. Pega aviãozinho aí, pega coraçãozinho, vai mandando para as pessoas, trazem as pessoas para essa live. Se você não conseguir entrar em contato com as pessoas porque elas podem estar aí sem estar online ou não estar assistindo, eu quero pedir para você marcar as pessoas depois na hora que você for, que essa live ficar gravada para as pessoas assistirem isso. Porque o que nós vamos falar aqui é de suma importância, de impacto, de transformação, de cura, de libertação, de conquista, para você realmente mudar a tua história, mudar a sua vida. Então, por isso que eu fiz um merchan bem grande, né? Eu quero já mandar um beijo maravilhoso pro meu genro. Ele tem feito os banners para mim, tem sido bênção, é uma pessoa que com muito carinho, muita atenção tem feito. E a gente bombardeou a rede, tanto no meu status como no meu store. Coloquei no Insta, nos 2, coloquei no Face. O pessoal compartilhou, por quê? Nós precisávamos que vocês estivessem aqui hoje. Porque eu tenho certeza que esse conhecimento que você vai receber vai te trazer uma base, uma estrutura transformadora para a sua vida e para a sua alma. Então vamos lá, nós vamos falar sobre os 2 altares. Quando o pessoal vai entrando aí, a gente já vai começar a falar, porque a gente fala bastante. E podemos aí em 1 hora não conseguir, pelo menos, fechar essa primeira parte
E essa primeira parte que eu quero falar é sobre altar. Hoje vai ser muito teórico, vamos dizer assim, para você poder entender o que eu tenho para dizer para você. Primeiro, o significado de altar, né? Altar, ele vem de religião mesmo. É uma estrutura elevada onde sacerdotes de religiões diversas oferecem sacrifício ou fazem imolações. Então a gente já tem essa noção que altar significa lugar aonde você vai fazer sacrifícios ou imolações. Isto é um holocausto. Também um significado de mesa sagrada. Você vai encontrar lá na tenda, né? Quando Moisés fez a tenda, você vai encontrar lá que tinha o altar e tinha a mesa. A mesa sagrada com retábulo destinada à celebração do sacrifício, a missa. Então, para você ter um significado geral. Agora eu vou trazer aqui para você. Vou trazer para você qual o significado da palavra altar mais profundo. Da onde ela vem? Ela vem do latim. Ela vem do latim altare, ou are. Plataforma alta semelhante a uma mesa constituída por uma rocha elevada. Ou outra estrutura que possibilite ao sacerdote. Sacerdote é aquele que tem autoridade sobre uma nação, certo? Líder ou mentor espiritual são as pessoas que prestam sacrifício a uma divindade ou a divindades, a um templo religioso ou a um local sagrado. E é tão interessante você falar que dentro de casa você tem 2 altares. E aí eu vou pegar aqui essa parte e dizer para você que local sagrado é a sua casa, receba aí. Sua casa é um local sagrado. Então, dentro da sua casa tem 2 altares constituídos por Deus. Para qualquer pessoa, não é para o religioso, ou para o crente, ou para o outro. Não, é para qualquer pessoa que diz que ele tem um lar, tem uma casa de alvenaria, uma casa de tábua, uma tenda que a pessoa possa morar embaixo. O seu lar tem 2 altares dentro dele e você precisa entender o significado de altar. Porque quando você entende o significado de altar, a sua história muda. Para você que está entrando agora, beijo, te amo, obrigado por você estar aqui. Nós estamos hoje no primeiro episódio, podemos dizer assim, serão 3 lives, onde eu vou estar falando sobre os 2 altares que você tem dentro da sua casa. E que você precisa fazer algo para que esses altares fiquem em pé. E agora no momento eu estou passando o significado. A Bíblia também, ela traz um significado da palavra altar. A palavra altar é proveniente etimologicamente do latim altus, que significa elevação. Tal palavra é consagrada à religião, na qual oferendas ou sacrifícios são feitos nessa estrutura. Além disso, eles também foram altares votativos, frequentemente dedicados a algum deus em consideração por benefícios recebidos. Significado para você, porque nós vamos entrar nisso daí, você precisa ter a noção e entendimento do que isso significa. Você precisa ter isso. E aí eu fiz um apanhado aqui para você, porque hoje eu quero falar para você sobre altar. E durante essa semana eu quero que você pense nisso. Se você ainda não sabe quais são os seus altares, eu deixei as dicas nos banners que eu coloquei lá. E eu vou falar no próximo domingo sobre o primeiro altar, que é a sua mesa. Mas hoje eu quero falar o que acontece no altar. Eu quero que você tenha esse conhecimento para que nós possamos verdadeiramente fazer essa transformação. Sabe? Nós perdemos muitas coisas com o decorrer do tempo. E eu acredito que Deus está nos dando essa oportunidade de nos reunir aqui nesta live para que nós possamos restabelecer altares que foram destruídos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E às vezes a gente está procurando aonde é que está o problema. Às vezes nós estamos procurando aonde que ele está. E ele está debaixo do nosso nariz, no nosso olhar. E a gente não consegue enxergar, porque nós não queremos entender que precisamos colocar tudo no seu devido lugar. Então, para você que chegou agora,
nós estamos entrando aqui, começando hoje, serão 3 lives, onde eu vou estar falando com você sobre você ornamentar sua mesa e sobre você arrumar sua cama. Os 2 altares que estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quero dar minha boa noite aqui a Thaís. Deus abençoe sua vida, Thaís. E a doutora Érica, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Estamos aqui falando sobre os 2 altares. Vamos lá. O que é edificar um altar ao Senhor? E aí é algo que eu vou falar com você nesse decorrer. Antes de falar sobre edificação, edificar o altar ao Senhor, para você entender por que eu vou falar sobre esses 2 altares que você tem dentro da tua casa e esqueceu dele, largou ele para lá. Você deixou esses altares para lá e é necessário a gente se levantar, é necessário você se colocar, é necessário você se voltar a isso e falar, não, eu preciso reconstruir. O altar, sabe o que acontece no altar? A Bíblia vai trazer pra gente, no livro de 1 Reis 18, ela vai contar a história desse altar. E o altar, ele é um lugar de encontro. Então no livro de 1 Reis você vai encontrar lá uma história que vai falar que no altar houve encontro. E eu vou deixar para você ler. Então altar, para você entender, é um lugar de encontro. Já tá começando a pegar aí? Você já tá começando a entender o que vai acontecer nessas lives aí, nessas 3 lives? Essa daqui nós vamos falar sobre altar. E depois eu vou falar sobre os 2 altares da sua casa. Sua mesa e sua cama. Então o altar é lugar de encontro. O altar, era exatamente no altar que o homem se encontrava com Deus. E tá tão gostoso aqui, e eu posso fazer isso aqui, que eu quero dar glória a Deus por isso. Porque quando você prepara o altar, é um lugar de você ter um encontro com Deus. E aí a gente vai colocar a divindade, né? Deus como divindade lá em cima no céu. Mas eu vou mostrar para você aonde é que Deus se apresenta nesses altares. E você precisa entender onde é que Deus se apresenta nesses altares. Como que Deus se apresenta? Em volta do altar mesa. Como que Deus se apresenta em volta do altar cama? Nossa! Outra coisa que o altar é, lugar de entrega total. E comprovação bíblica, Gênesis 22, a partir do verso 1 você vai começar a encontrar isso, quando nós vamos lembrar a história de Abraão e de Isaac. Altar é lugar de entrega total. Vão colocando as coisas em ordem aí dentro de vocês. Vai pensando na mesa, vai pensando na cama. Vai colocando as coisas em ordem aí dentro de vocês e vai pensando. Altar é lugar de encontro com Deus. É lugar de encontro. Altar é lugar de entrega total. E aí a gente traz uma história bíblica, a história de Isaac e de Abraão. E quando Abraão vai para o altar, dá o que ele tinha de melhor. O único filho. Então a gente tem que pensar. E aí eu falo, dá vontade de falar tudo correndo nessa live, mas eu quero ir com muita calma, eu quero ir com muita segurança, porque eu quero que você entenda. Eu não quero simplesmente vir através da live aqui falar com você e você começar a sua semana apenas só com uma live que aconteceu. Não, eu quero que isso cause um impacto e que haja uma mudança nesses altares dentro da sua casa. No século que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, está na hora de você que está aí do outro lado reconstruir os 2 altares da sua casa, do seu lar. Está na hora. Mas o que? Que o altar é lugar de concerto. Altar é um lugar de concerto. Estou muito feliz com todo esse pessoal que está aí na live. Louvado seja Deus por sua vida. Eu quero pedir para você aí, compartilha com mais pessoas. Toca aí no aviãozinho, manda coraçãozinho, para que eu possa gravar essa live e deixar para você. Convida as pessoas para que elas possam ser impactadas também por essa mensagem que eu estou passando nesta noite para você. Porque ela trouxe isso para mim, ela está trazendo cada dia mais e eu quero que ela impacte você e muitas outras pessoas. Talvez você possa conhecer pessoas que estão com esses altares quebrados, arruinados,
que já estão todos desfalecidos. E agora é o momento da gente se levantar e ajudar pessoas a elas alcançarem esse objetivo de reconstruir esses 2 altares nos seus lares, na sua casa, na sua vida. O altar é lugar de conserto. O altar que Jacó levantou, Gênesis 35, versículo 1. Ele levantou um altar, porque ele precisava, ele tinha saído da casa da família dele, e quando ele saiu da casa da mãe dele, ele estava brigado com o irmão dele. E você imagina uma história inteira de um homem, tudo que ele passou, ele se encontrou com Deus. Deus tocou nele, mas ele tinha que fazer um conserto, que ele deixou lá atrás, um conserto familiar. Veja bem, nós falamos aqui, e eu quero até pedir para o meu esposo aqui rapidamente abrir para mim Gênesis 18. Nós falamos aqui sobre Abraão e Isaac, envolve família. Glória a Deus. Nós estamos falando agora sobre Jacó, envolve família. E a live ela está falando sobre os 2 altares que você tem dentro da sua casa. Então tudo aqui vai ficar em torno da família. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Fala aqui, ó. Abraão insistiu: peço que tenha paciência, Senhor, se forem 30 os justos. Abraão, que é o primeiro versículo que eu citei aqui, altar, lugar de encontro, envolvia a família, porque ele estava intercedendo diante de Deus pelo sobrinho dele. Então tudo que eu estou colocando aqui para você, envolvendo esses 2 altares, é para você entender, que você tem a possibilidade de mudar a história da sua geração, a história da sua família. E não é uma coisa que é para depois ou daqui a algum tempo, não, é agora, é o já, é o momento. É o momento que foi separado para você. Antes de começar a live, eu estava conversando com meu esposo e nós 2 estávamos conversando assim. Nós sabemos que tem alguma coisa que está nos nossos olhos e nós estamos perguntando para Deus: Senhor, o que é? Nós sabemos que o que é não está do lado de fora, está em nós. E nós precisamos enxergar o que é. Então eu consigo enxergar isso e entender que Deus está fazendo algo para nós reconstruirmos algo que nós havíamos perdido, que é uma visão interna. E nós vamos enxergar, porque nós estamos no mesmo objetivo. Altar é lugar de encontro com Deus. Altar é lugar de entrega total. Altar é lugar de conserto. E altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Não adianta você não entender isso. Grava bem, porque eu vou vir falando com vocês nos próximos domingos e eu quero que você lembre dessa palavra. Altar é lugar de sacrifício. Se não houver sacrifício, você está desprezando o altar que Deus te deu. E tem que haver sacrifício. Aí eu vou abrir um parênteses aqui. Nós não fazemos tudo o que nós queremos só. Nós temos que fazer também aquilo que nós não queremos. Porque quando você entende que aquilo que você não quer vai estabelecer pureza, unificação, ou melhor dizendo, unidade, companheirismo, parcialidade, dedicação, respeito, sacrifício. Porque altar é lugar de sacrifício. Base bíblica para você, Êxodo 38. E eu vou pedir para você que entrou aí agora, clica no aviãozinho, toca no coraçãozinho, chama as pessoas para vir para essa live. Porque nós estamos falando aqui sobre ornamentação do altar chamado mesa e sobre a arrumação do altar chamado cama. Estão dentro da sua casa. Dentro da sua casa. E você pode conhecer alguém que está com esses 2 altares destruídos. E nós vamos estar falando agora, hoje, sobre altar.
nós vamos estar falando sobre o altar mesa domingo que vem. Eu vou fazer uma live exclusiva para falar sobre o altar mesa. Hoje eu estou falando para você sobre o significado do altar e o que acontece no altar. Mas eu preciso que você convide o máximo de pessoas possível para receber isso, porque esse impacto que isso causou para a minha vida, eu tenho noção do que ele vai causar para a sua vida também. Da transformação que ele vai fazer em você, da transformação que ele vai fazer no seu lar. Essa mensagem que já tem algum tempo que ela está dentro de mim, se movendo, e eu falei, vai ser agora. Eu preciso falar agora sobre isso. Nós estamos no momento de quarentena. E durante esse momento de quarentena que já se deixou de ser quarentena e já passou a ser, sei lá, que nome que a gente pode dar aí, muito mais do que 40, já faz 5 meses, mais de 5 meses, né? Que a gente está nessa situação do Covid-19. Esses altares estão destruídos. As pessoas não têm mais vontade de estar nesses altares. As pessoas não têm mais paz nesses altares. Eles foram deixados para trás. Foram deixados, as famílias foram deixadas porque não querem ter isso, não querem ter encontro, não querem ter entrega total, não querem conserto porque não querem se olhar nos olhos, não estão prontos para sacrificar. Mas eu quero que você hoje entenda isso, eu quero que você se esforce, faz força aí, gente, você precisa fazer força, precisa entender. Você precisa entender isso. Precisa mover isso dentro de você e falar, eu preciso entender o que é que a bispa está querendo dizer. Eu preciso passar a semana pensando nisso. Por isso que a live é no domingo às 10 da noite. É para você dormir pensando nisso. É para você dormir pensando nessa situação. É para você saber como que tá. Será que eu estou ornamentando a minha mesa? Será que eu estou arrumando a minha cama? Ou melhor dizendo, qual é o cheiro da minha cama? O que está em volta da minha mesa? Altares que todas as famílias têm, mas que foram deixados para trás, porque isso é babaca, porque isso não tem importância. Quantos deixaram o altar e estão dormindo no sofá? Hoje existe um altar na sala. E não é o altar na sala como sala de jantar. É um altar que está diante de uma televisão e as essências foram perdidas. E eu vou falar muito sobre isso. O altar, ele é lugar de sacrifício, é lugar de fazer holocausto. E aí quando você vai lembrar de Abraão, ele vai com o menino, ele coloca o menino sobre o altar para sacrificar, fazer um holocausto a Deus. E ele mostra uma fidelidade e uma fé gigantesca. O que mais a gente pode ver no altar? O altar fala de fogo. E essa live, ela vai mostrar isso para você. Essas lives que vão vir, elas vão mostrar isso para você. Que o altar é lugar de fogo. E diz assim no livro de Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei! Talvez o altar cama não tem mais fogo. Você está entendendo por que eu preciso fazer uma live 10 horas da noite? Por que eu preciso falar? Talvez você não está entendendo por que não tem mais fogo. Por que não está acontecendo mais nada. Porque o cheiro que está lá não é um cheiro suave, não é um cheiro de sacrifício, não é um cheiro de transformação. E você precisa entender que é um altar. Quando você entende, viu esposa, viu esposo, que é um altar, você começa a agir de uma forma diferente. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. E para que eu consiga fazer você entender sobre esses dois altares, eu vou falar sobre um altar chamado altar pessoal. Que é você. Porque sem você, para que esses altares? Não dá para ter altar sem você. E você precisa hoje entender que você é o primeiro altar. Altar pessoal. Você como adorador a Deus.
E eu poderia falar sobre os louvores que a gente canta na igreja, porque é adoração, a oração que você faz. Eu poderia falar sobre a oferta. Eu poderia falar sobre N coisas, porque eu sou uma bispa e eu poderia falar. Mas não, eu quero falar sobre você, pessoa, e não da sua adoração que você dá dentro de uma igreja, mas dessa que você dá com a sua própria vida. O primeiro altar, para que o altar mesa, para que o altar cama, ele flua, ele desenvolva. É necessário que você entenda que você é o primeiro altar. Você tem que ser um adorador a Deus. E aí eu vou falar pra você, deixa as quatro paredes da igreja, tá? Nós vamos sair de lá de dentro agora. E nós vamos cair pra dentro de você. Eu te convido a você cair pra dentro de você. Para que você restabeleça os altares que está dentro do seu lar. Você precisa restabelecer essa comunhão com você. E quando você restabelecer essa comunhão com você, você vai estabelecer uma comunhão com Deus. E aí a gente vai para a parte bíblica, Romanos capítulo 12 e verso 2. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenta. E aqui o apóstolo Paulo, ele está pedindo para você, ele está dizendo, eu rogo, eu peço, pela compaixão de Deus, eu estou pedindo para vocês, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo. E tá na hora, chega. Eu tenho falado isso para mim mesmo todos os dias. Chega, Tânia. Porque a mente nossa, a nossa mente, ela é de um poder incrível, imensurável. E às vezes o que acontece com as nossas vidas? Nós nos acostumamos a uma coisa que virou normal. Virou normal, é normal. Sai do comum e passa a ser normal. Normal é que eu aceito, eu quero, eu fico dessa forma, dessa maneira. E eu quero falar para você que você precisa olhar para você como a imagem e semelhança de Deus. É o primeiro altar. Porque para mim, falar para você no próximo domingo sobre o seu altar mesa, que eu vou estar aqui no mesmo horário, às 10 da noite, falando para você sobre o altar mesa, como ornamentar esta mesa, como mudar a história da sua casa, como mudar o comportamento dos seus filhos. Como assim mudar o comportamento dos meus filhos? Você vai entender. Eu vou falar isso para você. Esse altar mesa tem poder. Só que para o altar mesa, ele começar a ter poder, ele começar a ter uma mudança dentro da sua casa, é necessário que você mude o altar você primeiro. Apresentar o teu corpo a Deus como um sacrifício vivo. E aí a gente já está começando a falar, sacrifício fala sobre holocausto. Holocausto fala sobre altar. E aí eu preciso me sacrificar, que é sabendo que eu preciso ter esta mudança de mim mesma. Ter essa mudança dos meus comportamentos. Então vamos começar por você. Se eu vou falar sobre mesa, tem uma coisa que eu não vou falar o que é, mas tem uma coisa que você faz todo dia. Referente à mesa. Que eu vou pedir para você não fazer durante essa semana e você vai ver a diferença. Isso está conectado à sua refeição. Está conectado à sua refeição. Se você já sabe o que é, eu quero que você coloque aí assim, eu sei. Só coloque eu sei, para me ver quantas pessoas que estão nessa live que estão captando aquilo que eu estou falando. Coloque eu sei. E você vai praticar. E na live que vem, quando nós estivermos aqui, no domingo que vem falando, eu quero que você comente a mudança e a transformação que houve nisso. Eu quero que você fale dessa mudança e dessa transformação que houve nisso. Eu quero que você se coloque nisso. Eu quero que você se entregue a isso. Eu quero que você sacrifique-se. Porque vai haver uma mudança e vai haver uma transformação incrível. Incrível. Fantástica, fantástica, fantástica na sua vida. Tá começando a aparecer o pessoal aí. Stephanie, você não vale, hein? Você é minha filha, você já sabe.
Mas é isso aí, filha. É isso aí, doutora Érica. Você precisa entender que você vai ter que mudar comportamentos. Porque o que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, o que nós vamos fazer a partir da semana que vem, vai fazer uma mudança bombástica no meio da tua família. E você precisa entender isso, que você é o caminho, você é a chave, você é a porta, você é a saída, você é a conquista para isso. Então, você precisa entender que você vai consagrar a sua vida nesse altar pessoal, apresentando o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o apóstolo Paulo termina com uma chave de ouro, que é o vosso culto racional, com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, e eu vou falar domingo que vem sobre isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Você que entrou agora, compartilha. Manda aí aviãozinho para as pessoas. Eu vou repetir, Mari. Eu estou falando aqui, se você sabe, falando sobre o altar mesa, sobre o altar cama, como você ornamentar a sua mesa e como você arrumar a sua cama. Porém, eu vou falar sobre a mesa e sobre a cama nos próximos domingos, que vai vir aí mais 2 domingos à frente. E hoje eu estou falando sobre altar. E eu estou dizendo que é para o pessoal fazer uma prática essa semana. Vão praticar algo referente ao altar mesa, que você não vai fazer como você estava fazendo, que se trata sobre a sua nutrição. Você vai mudar o seu comportamento e você já vai ver a diferença. Se você sabe o que eu estou falando, eu não vou falar o que é, mas se você sabe, eu quero que você só coloque "eu sei" aí embaixo. É disso que nós estamos falando, Mari. Porque quando eu entendo, quando eu faço isso com entendimento, quando eu coloco dentro da minha mente a importância disso, do que é ter um altar, e nós temos 2 dentro de casa. Quando eu entendo isso, eu mudo a história. Eu mudo a história, eu mudo a história. Gente, é um divisor de águas, vai ser um divisor de águas. A sua família antes desse entendimento e a sua família depois desse entendimento. A sua família quando você resolveu mudar a ação, quando você resolveu mudar o comportamento, quando você resolveu fazer algo totalmente diferente, e a sua família depois disso. Uhul! Nossa, que vontade de gritar que eu tô aqui. Você vai entender, Thaís, é verdade. A Thaís colocou aqui a mudança total. É mudança total. Por isso que eu tô falando, compartilha, convida as pessoas. Se tiver alguém que você não tá conseguindo, que você já mandou 300 lá, compartilhamento, e a pessoa não entrou, você vai chamar a pessoa e falar, assiste essa live. Assiste essa live. E domingo que vem eu quero você lá comigo nas próximas. Divisor de águas, divisor de águas. E eu falo isso por experiência própria, porque eu fui criada assim. Tá muito forte isso aqui. Eu fui criada assim, eu vejo uma diferença muito grande nisso. Quando você compreende isso, e tem muita gente aqui que não foi criado assim, só que você tem oportunidade e você pode fazer isso com a sua família, e você pode fazer isso transformando a sua vida agora. Não é amanhã não, é agora, é hoje. Você vai dormir pensando, você vai dormir analisando sobre esse altar. Esses 2 altares que vão mudar a sua vida por completo. Mas o começo de tudo isso se chama você. Você. O primeiro altar. Altar de adoração a Deus. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Você foi criado para ser perfeito. Você foi criado para alcançar lugares altos. Você foi criado para viver as melhores coisas, mas por causa de comportamentos inadequados, pensamentos que não são bons, por você às vezes não querer raciocinar e fazer as coisas com entendimento, você acabou perdendo as melhores coisas. Mas dá tempo. E esse tempo é o hoje, é o agora. E você precisa fazer isso. Amém, Major. É muito forte, irmã Thaís. É isso aí.
Você precisa entender isso daqui. Quando eu falo sobre o altar pessoal, fala sobre uma entrega total. Como a Joilma acabou de escrever aqui, eu quero esta mudança. Então, Joilma, não perca as próximas lives que nós vamos ter aí, que são as duas dos próximos domingos que vem. Dia 26 e dia 5. Dia 26 eu vou falar sobre o altar mesa. E aí vocês vão entender profundamente o que eu estou falando aqui. Quando você entende isso, quando você coloca dentro do seu coração e você começa a fazer uma entrega total, é se desvencilhar. É você abandonar. Eu estou falando isso porque eu estou vivendo isso. Abrir mão de alguma coisa que você acha que é muito importante. E aí você vai enxergar que aquilo parecia ser importante, mas que estava roubando algo de você. Então você é o primeiro altar. E aqui eu posso abrir um parênteses de coisas muito pessoais da nossa vida. Talvez você queira alcançar um lugar, um estágio melhor, ou melhorar o seu salário, ou melhorar a sua forma de viver. Então você vai ter que saber que você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que saber que você vai precisar estudar. Você não vai poder regrar o seu horarinho na hora de dormir. Oi, Cássia. Tô feliz de ter você aqui. Dá um abraço no Johnny. Obrigada por vocês estarem aí. Você não vai poder mais ter aquele momentinho que, eu tenho o meu horário do meu soninho. O horário do soninho é o horário de ler livro em cima daquilo que você quer. É o horário do teu soninho, vai ser o horário de ler livro. O soninho a gente precisa, porque você descansa a mente, aí, mas vou assistir minha novela. Quer mudança? Entrega total. É entrega total. Como foi escrito bem pela Thaís aqui. Decisão. Quer mudança? Posicionamento. E no momento que eu estiver falando dos altares, talvez você vai colocar teu filho como empecilho. E teu filho não é empecilho. Teu filho é bênção. Mas você precisa decidir que você vai mudar o teu comportamento. E quando você mudar o seu comportamento de fato, as coisas mudam. As coisas mudam. Só que, sabe aquele negócio de você empurrando com a barriga? Hoje, estão gostando do meu black? Tá bonito o meu black, né? Então, tava de trança até ontem. E aí eu tirei a trança. Hoje pela manhã ficou muito legal o meu black. Eu fui adorar o Senhor. E eu falei assim, mas tá tão legal o meu cabelo. Tá tão legal ele assim. Mas eu tinha que lavar o cabelo. E depois de lavar eu tinha que passar um secador. Cuidar do cabelo. Para essa mudança extraordinária. Sou bonita, né? Para essa mudança extraordinária aqui. Para poder estar aqui com você. Então eu não fiquei descansando no meu domingo. Vou pedir para você estar travando, sai e entra de novo, porque aí acho que melhora. Eu podia ter ido e dormir à tarde, descansar. Eu poderia ter ido assistir filme. Eu poderia ter ficado no WhatsApp, eu poderia ficar no Facebook, mas eu queria te dar o melhor aqui. Então, além de me ficar bem para apresentar para você, eu também fui estudar mais. E algo que eu estou estudando já tem um tempo, mas eu vou estudar mais. Sabe por quê? Porque eu quero entregar para você algo que te cause impacto e mudança. Mudança na sua vida, mudança no teu lar. E a palavra é essa, basta, chega. Chega de você continuar do mesmo jeito. Mas para você mudar, é entrega total. E não é entrega total dos teus conceitos. Hoje eu ministrei pela manhã, na igreja eu ministrei algo parecido assim. Hoje pela manhã eu ministrei sobre oferta. Oferta que Deus espera de nós. E não aquela que eu quero dar para Ele. E eu tive o exemplo, mostrei o exemplo de Caim e de Abel. Os dois trabalharam.
Os dois pegaram as primícias das suas colheitas. Os dois. Os dois fizeram sacrifício no altar. Os dois ofereceram. Só que Abel ofereceu aquilo que realmente era importante. E aí a gente traz a simbologia que ele ofereceu o melhor que ele tinha e ele deu o sangue do que ele tinha melhor. Caim não deu sangue de nada. Caim também quis oferecer o melhor que ele tinha. Porém, estava errado? Não. Mas não era aquilo que Deus queria. Não era aquilo que Deus queria. Eu quero que você entenda isso. O seu melhor que você está dizendo, que você está dando o seu melhor, que você está dizendo que você está fazendo, que está acontecendo, ainda não é aquilo que Deus quer de você. Precisa ter mais entrega. E essa entrega é esvaziar-se de conceitos, de ideias, de pensamentos, de vontades, de pessoas, de ira, de raiva, de contenda, de bicão, sabe? De birra, de bater o pé. É se esvaziar do eu não consigo, do eu não posso, do eu não vejo assim. E entender que precisa ter uma entrega total nesse altar. E quando você coloca isso, ele vai dar um texto que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará quando eu faço uma entrega total. Mantaís disse aqui, hoje uma pessoa me perguntou se eu não tenho mais vontade de tomar Coca-Cola. Eu disse que sim, mas eu decidi, é forte, não tomar mais porque não me faz bem. É isso aí, decisão. Decisão, eu também. Eu já faz 8 anos praticamente que eu não tomo Coca-Cola, nenhum tipo de refrigerante, porque eu também decidi. Isso é decisão, é decisão. Então eu tô te convidando no decorrer aí da semana para você ficar pensando o que eu tô fazendo com os meus 2 altares que eu tenho dentro de casa. Quais são as formas que eu estou lidando com ele? Como que eu estou olhando para eles? O que eu tenho apresentado diante deles? Será que nesses altares você tá tendo encontro? Será que você tá usando esses altares para ter encontro? Será que Deus se apresenta nesses altares? Altar é lugar de entrega total. Você anda fazendo a sua entrega total? Onde está tua mente? Onde estão teus olhos? Aonde é que estão? Será que nesses altares você está conseguindo ter conserto? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. É luta. Vou dizer para você, eu vou fazer uma live ainda com meu esposo aqui, de domingo, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre concentração. E por que eu estou falando do meu esposo? Porque eu sei que é uma luta constante dele para se concentrar em alguma coisa quando aquilo não é de profundidade de interesse dele. Mas ele faz um esforço além do que você possa imaginar para ele concentrar para poder entender. Então é uma luta que você vai ter constante. Qual é a minha luta? O que ele pode falar com prioridade? Quando eu tô certa, é luta para poder mudar minha mente daquela opinião. E às vezes eu tenho que fazer uma força descomunal para mim poder entender que eu não sou a senhora da razão. Você tá entendendo quando eu falo sobre entrega? Eu tô fazendo uma entrega aqui para você. Eu não tô colocando barreiras naquilo que eu tô falando. Eu tô mostrando para você que você tem uma capacidade profunda de mudança. E ela precisa estar na parte do que eu quero. Eu quero isso. Eu me coloco, eu me entrego. Então eu pergunto, no seu altar, está tendo conserto? No altar, está tendo sacrifício? Vai ser forte, hein? Será que está tendo sacrifício no altar? E esse altar pega fogo? Você está jogando lenha para que esse fogo não apague? Ou você está jogando só água, gelo seco? O que você está jogando nesse altar?
Quais são os tipos de materiais que você está usando quando você está no momento de fazer seu sacrifício? Quais são os comportamentos que você está tendo? Então é necessário você hoje, vai passar a semana inteira aí. Pensa. Vai para o espelho. Olha para você. Eu sou um sacrifício vivo? Para que Deus se apresente no seu altar, você precisa entender que você precisa se sacrificar. Para que Deus se apresente no seu altar. Tem um grupo de pessoas que eu passei para eles lerem o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses é um livro fantástico. Fantástico. Quando você começa a ler o livro de Colossenses, você está lendo uma carta de Paulo, que você fica ali, sabe, lendo aquela carta de Paulo, maravilhado. Só que você precisa olhar bem qual é o conceito do livro de Colossenses. Você precisa prestar atenção. E quando você vai lendo ali, você vê que é um povo que foi escolhido, que o apóstolo escreveu uma carta para eles, que tem uma igreja que foi implantada ali. E essa igreja está implantada ali. E ele começa a mostrar para eles que eles não poderiam estar indo por roda de ventos. Eles não poderiam estar acreditando em palavras falsas, em profetas falsos, evangelho que não fosse verdadeiro. Mas o que me impressionou no livro de Colossenses é quando Paulo fala para eles serem unânimes, serem unidos. Estela está tirando foto. Quando ele fala para eles serem unidos. Então ele fala que para que a união exista, é necessário haver amor. Se não houver amor, não tem. Então, minha querida, hoje, nesta noite maravilhosa, falta alguns minutos para nós encerrarmos essa live. Ela já foi. Minha hora já foi. Você precisa entender que você precisa dessa essência aí dentro de você. Se amar. Amar você mesmo. Para reconstruir esses altares que foram despedaçados dentro da sua casa. Altares que foram despedaçados dentro do seu lar. Então é necessário. Eu vou pedir para vocês tirarem print da tela, para vocês compartilhar. Tá bom? Vamos lá? Tira agora, ó. Foi? Se vocês conseguirem tirar, manda um joinha aí pra mim. Compartilha, tá bom? Coloca lá no Instagram de vocês, para que outras pessoas venham receber essa palavra. E eu tô falando isso aqui com o meu coração, com a minha alma para você, que as pessoas precisam disso. Precisam. Precisam mesmo. Precisam dessa mudança, precisam dessa transformação, precisam de cura, precisam entender o processo. Reconstruir o altar. Reconstruir o altar. E aí eu falo reconstruir os altares. Que você possa fazer isso. Você é a chave. Você é a saída. Você é a porta. Você é a solução. Você é o remédio. Você é a cura. Você é a transformação. Você é o alicerce. Hoje eu estou te convidando a isso. Hoje eu estou convidando você. Não acabou tudo. Não está tudo terminado. Não está tudo derrotado. Eita nós, o negócio está forte aqui. Glória a Deus. Não tá. É apenas o começo. E você tem a possibilidade de você alcançar o que você deseja, o que você quer, o que Deus preparou para você que é perfeito. E eu vou dizer para você, tudo que Deus preparou para nós é perfeito. Não existe derrota no que Deus preparou para nós. É nós que mudamos o curso. Por isso que hoje eu estou te convidando a você vir comigo nessas lives que vão ter aí dia 26 e dia 5. Dia 26 vamos falar sobre o altar mesa e dia 5 vamos falar sobre o altar cama. Nós vamos conversar sobre isso aqui.
E eu tenho certeza que vai trazer uma mudança fantástica na sua vida, uma mudança fantástica no seu lar. Você vai ser alcançado. Outras pessoas que convivem com você serão tocadas simplesmente pela mudança que houve em você. Mas passa essa semana inteira pensando nisso. O que é que eu vou fazer? E talvez quando a gente chegar na live no próximo domingo, você já vai ter sido tão tratada que vai ser só um complemento para fechar. Para fechar. Amém? Que você, essa semana, venha ter uma semana gloriosa e abençoada por Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Que o seu lar seja abençoado. Que você construa, que você possa pegar uma vassoura espiritual e limpe esse altar. Tire todas as sujeiras que existem neles. E possa novamente colocar lenha, novamente acender o fogo. E ele ficar queimando, como nós lemos em Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Todos os sacrifícios que você fizer em prol desses altares que envolve a sua casa, Deus vai te honrar. Lembra disso. Ele vai te honrar. Não tenha medo dessa mudança, não tenha medo dessa transformação. Essa semana vai haver uma mudança porque você decidiu a fazer isso. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E essa semana será a melhor semana da tua vida. Até então. Você acredita nisso? Dá um joinha aí pra mim. Beijo pra vocês. Compartilha, manda pras pessoas, para que elas possam fazer parte de tudo isso que você recebeu nessa noite aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção maravilhosa. Domingo que vem estarei aqui no mesmo horário, 22 horas. Eu espero por você. Até lá, se Deus assim permitir. Fiquem na paz.